Evangelho de João, capítulo de número 14, versículos 1 a 14. João, capítulo 14, versículos 1 a 14. Diz assim a palavra de Deus: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E vocês conhecem o caminho para onde vou. Então Tomé disse a Jesus: não sabemos para onde o Senhor vai. Como poderemos saber o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai, e desde agora vocês o conhecem e têm visto. Filipe disse a Jesus: Senhor, mostre-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou com vocês, e você, Filipe, ainda não me conhece? Quem vê a mim, vê o Pai. Como é que você diz, mostre-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu digo a vocês, não as digo por mim mesmo, mas o Pai, que permanece em mim, faz as suas obras. Creiam que eu estou no Pai e que o Pai está em mim. Creiam ao menos por causa das mesmas obras. Em verdade, lhes digo que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço, e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai, e tudo quanto vocês pedirem em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. Oremos. Senhor Deus, visita-nos nessa hora com a luz do Teu Santo Espírito, ilumina a nossa mente, para que a gente entenda as palavras de Jesus, para que a gente entenda as Tuas palavras, e sob a luz do Espírito, o amor do Pai pelo Filho e o amor do Filho pelo Pai sejam vistas por nós nesta manhã. E que o amor do Pai pelo Filho e do Filho pelo Pai transborde ao ponto das águas invadirem nosso coração, e aquele amor tão profundo que está no Pai e no Filho também seja aprovado por nós nessa manhã. Assim nós queremos e te pedimos, no nome santo de teu Filho Jesus. Amém. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu farei. O que você quer? A pergunta dessa manhã é essa. O que você deseja? O que realmente você quer? Um carro novo vai bastar? Uma casa nova vai ser suficiente? A restauração do seu casamento? A volta de um filho? A volta de uma filha? O aumento de um salário? A cura de uma enfermidade?
A morte de um desgraçado que te persegue no trabalho? O que vai bastar? E você vai poder dizer de uma vez por todas: isso me basta, Senhor. Está dado. Tudo o que eu precisava, eu agora tenho. O Senhor me deu, estou satisfeito. Pois não, pois não. O que você quer? Essa é a pergunta dessa manhã. O que te basta? O que vai resolver o problema do seu maior desejo? O desejo do seu coração? E que se Deus te der, você vai dizer: isso basta. Era tudo o que eu queria. Cuidado. Você não está pedindo o que você está pedindo para qualquer pessoa que você encontra no dia a dia, no seu cotidiano. O que você está pedindo a Deus. A experiência da reflexão sobre as nossas orações, principalmente as orações de súplica, elas são maravilhosas. Muitos crentes ganhariam muito em maturidade se prestassem atenção em suas próprias orações. Você cresceria muito com Deus se você prestasse atenção, sobretudo, nas suas orações, porque elas não revelam Deus. Elas revelam, na verdade, quem você é e o que você quer. Não diz tanto sobre Deus, diz muito sobre você. Sobre o que realmente você ambiciona. E mais, não só diz muito sobre você, mas diz sobre o que você acredita. Que se você tiver, sua vida vai fazer sentido, seu trabalho vai fazer sentido, acordar de manhã para o trabalho vai fazer sentido, tudo vai fazer sentido. Ou seja, aquilo que você acredita que se você tiver e alcançar, pronto, fechou o ciclo, a conta fechou, agora sim posso dizer: isso me basta. O que te basta? O que tanto você quer? Essa reflexão dos desejos, essa reflexão sobre os pedidos, sobre as súplicas, elas são uma questão extremamente profunda. E alguém nessa vida não vai crescer, não vai amadurecer profundamente enquanto não refletir profundamente sobre seus próprios desejos. Por isso, refletir sobre suas próprias orações não é refletir sobre o seu suposto coração angélico, mas é refletir sobre seus próprios desejos. As nossas orações falam muito, gritam os nossos desejos. A gente precisa entender como é a dinâmica dos desejos. Quando a gente entende a dinâmica dos desejos, as nossas relações mais profundas da vida, elas vão ganhando mais significado. Por exemplo, quando você tem sede, você tem uma coisa chamada água. E essa água resolve o problema da sua sede. E você toma o seu gole d'água, como eu estou fazendo agora. Você fala: puxa vida, era o bastante. Basta, não quero mais. Não adianta agora eu pegar e ficar bebendo água e sem parar. Porque parece que eu preciso dar um basta no próprio objeto de desejo. É como se eu estivesse dizendo o seguinte: eu quero, mas eu não quero tanto assim. Eu não quero tudo isso. Eu quero, na verdade, é prolongar aquele desejo maravilhoso que eu sinto e que eu chamo de saciedade. É aquele momento singular, aquele momento precioso, que é justamente o momento que Satanás mais investe para destruir, para manchar, para fazer você perder a gloriosa, não só experiência do deleite, do prazer, mas daquilo que Deus lhe deu para sentir gozo e deleite. Sabe aquele momento em que você aprecia uma deliciosa comida e você diz: como eu queria que esse sentimento durasse. Mas não. Toda vez que você tem sede, você tem que ir a um poço e voltar a beber. Você precisa ir de poço em poço, porque você não tem uma fonte dentro de você que sacia e garanta essa manutenção do prazer. Você nunca gostaria de ter que dizer: basta, é suficiente, estou satisfeito.
você gostaria de transformar isso num ato contínuo, em algo que pudesse prolongar e ser prolongado. A questão do desejo está longe de ser uma questão a ser deixada de lado. C.S. Lewis dizia que todos os desejos que nós temos, Deus está por trás deles. De uma tal maneira que para cada desejo que há em nós, há algo que sacia e que corresponde a esse desejo. Isso diz respeito tanto às necessidades como beber água, como comer, como sexo, as questões relacionadas à beleza, à estética, ou seja, a gente não come só um prato de comida, a gente tem que fazer um prato de comida bonito, não é? Esses dias a gente estava recebendo um casal maravilhoso da nossa igreja que vai casar, e de repente a Ju apresenta um prato, eu tirei até a foto, eu falei, vocês deveriam vir mais vezes aqui em casa. Mas ela conseguiu transformar várias fatias numa rosa. Eu tirei a foto da rosa. A vontade era de comer, mas, puxa, como é que eu vou destruir essa rosa? Mas a fome é tão grande que o bárbaro vai lá e destroça a rosa. Não é isso? Por que a gente come com os olhos? Porque a gente não quer só uma experiência de sentir o prazer, a beleza enche os olhos, a gente quer encontrar um lugar bonito, veja, você nunca parou para perceber que isso não é uma questão de gente elite, não é só coisa de gente educada, civilizada? Você nunca viu o mendigo debaixo da ponte, o que ele faz? Faça isso, antigamente a gente evangelizava eles. Então quando a gente fazia isso antigamente, a gente via como eles ficavam lá. E a gente descobre como eles fazem com a vida. Você nunca viu? Eles vão encontrando um monte de bugigangas e vão montando ali a sua casinha. Tem ali o vasinho, tem a mesinha. Ele mesmo precisa estabelecer uma ordem naquele caos terrível que ele está vivendo. A gente tem fome de beleza. Portanto, não adianta. A gororoba é a experiência mais clara disso, né? É horrorosa, você olha assim, é feio. É delicioso. Né? Aí você fala, poxa, podia ser bonito, mas tudo bem, tá gostoso. Não é? Então, veja, a gente não é só a delícia, a gente também, né, olha os olhos, a gente vê a beleza, a gente é atravessado por afeições, por sentimentos de coisas que são extremamente prazerosas. Mas e quando a gente tem que lidar com a insatisfação? Como é que a gente lida com essa regra que o C.S. Lewis disse para a gente, de que para todo desejo existe um objeto que nos satisfaz? E quando a gente encontra em nós uma espécie de desejo, e a gente não consegue saciar esse desejo, e aí a gente acha o seguinte, eu acho que o casamento vai resolver. Aí a gente casa 5 vezes, e o marido que a gente tem não é nosso. E a gente está ali acreditando, de poço em poço, que a cada experiência, a cada repetição daquela experiência, eu vou encontrar algum aspecto que vai transformar e fazer com que aquilo tenha sentido. Não, Jonas, é muito simples. O primeiro era corintiano, por isso que não deu certo. Mas aí eu tentei, aí foi o santista, aí foi o palmeirense, aí depois veio o São Paulino, não deu certo, Jonas, não dá. Porque você vai tentar encontrar em cada diferença alguma coisa que, não, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. O casamento vai me salvar sim. Eu só preciso fazer um outro casamento. Que desgraça que você está fazendo com a sua vida. Você está tentando resolver esse desejo com uma coisa que não é a correspondente desse desejo. Nessa manhã eu quero falar com você sobre esse desejo de algo que todas as coisas que você encontra nessa terra não corresponde, porque cada uma das coisas dessa terra já tem um desejo. Seu filho, sua filha já correspondem a um desejo do seu coração. Não coloque o seu filho e sua filha para responder o desejo, esse desejo que é tão grandioso e que é tão diferente do desejo por um filho e por uma filha.
Não coloque a igreja, o seu trabalho, os bens materiais, tudo aquilo que você vê que é tão gostoso, para resolver e para satisfazer esse desejo, porque essas coisas têm seus desejos próprios. Não tente resolver esse desejo com o seu casamento, não tente resolver esse desejo com o seu ministério, não tente resolver esse desejo dizendo assim, vou servir ao Senhor melhor na igreja, porque quem sabe se eu me tornar um pastor, se eu me tornar um missionário, se eu me tornar alguém ali na igreja, um diácono, eu vou ter esse vazio. Não, existe o desejo de ser pastor, existe o desejo de ser missionário, existe o desejo de ser diácono, e todas essas coisas podem ser saciadas, porque há um desejo para elas, mas existe um desejo para o qual nenhuma das coisas dessa terra foi destinada a saciar. É sobre esse desejo que eu estou falando nessa manhã, e que você está querendo dar um basta para ele. Você está tentando matar e saciar esse desejo, porque ele é esquisito. Ele, como todo desejo, ele é ambíguo. Ele mantém uma ambiguidade, ele ao mesmo tempo que é gostoso, ele é dilacerante. Ao mesmo tempo que ele é o princípio do prazer, ele também é o princípio da dor. Veja, quando você tem fome, tá certo? Um prato de comida resolve logo, não é isso? Mas quando não tem um prato de comida, e alguns aqui, quando tem fome, são capazes das mais terríveis loucuras. Tem gente aqui que perderia a dignidade facilmente por um prato de comida. Certo? Por quê? Porque a gente quer matar a fome. Porque a fome também dói. A fome, sua mãe tinha razão quando dizia para você, é o melhor tempero. Mas se não tem o que comer, esse tempero é veneno. Agride. Então essa ambiguidade desse desejo, ela se apresenta justamente pelo fato de que desejamos algo que nada na terra consegue preencher. O que o Lewis diz? Lewis diz assim, será que há alguma coisa errada na criação de Deus? Não. Esse desejo que está em você só diz que você não foi feito apenas para este lugar. Esse desejo diz que você também foi feito para um outro lugar. O nosso Deus é um Deus de lugares. Não é só um Deus de homens, seres humanos, seres vivos. Você nunca parou para pensar nisso? Deus nunca é um Deus só de seres. Deus não cria só seres, porque os seres precisam de lugares. Então, todas as vezes que você encontrar um ser nesse mundo, esse ser vai estar em um lugar. Nunca você vai estar, só se você virar anjo, viu? Aí talvez você fique num não lugar. Mas enquanto não somos anjos e não seremos, não é? Você sempre estará em um lugar. Deus é o Deus não só de seres, mas também de lugares. E este desejo que Deus plantou em você é o maior de todos os sinais de que você não foi feito apenas para viver neste lugar. Que você não foi feito apenas para viver neste espaço, que você foi feito para viver também num outro lugar. E o que há de comum entre todos os lugares têm um só Senhor, todos os lugares têm um mesmo Deus. E é para este lugar que Deus está levando o seu povo, para o lugar onde o seu povo um dia dirá o que hoje tanto busca dizer: isso basta. Somos o povo da ansiedade, sim. Somos o povo do desejo profundo pelo céu, sim. Somos insatisfeitos e atravessados por essa insatisfação, somos sim, mas sofremos terrivelmente quando não descobrimos que esse desejo não pode ser saciado por nada neste mundo e deve estar sempre em nós, como um sinal de que fomos feitos por Deus, não para esgotarmos todas as experiências de delícia aqui, mas esgotarmos todas as experiências de delícia que Deus pode nos dar lá, onde está o meu tesouro, lá onde não há fome, lá onde não há sede,
lá onde não há dor, lá onde não há corrupção, lá onde você não precisa se preocupar nem com a direita, nem com a esquerda, nem com a terceira via, lá onde não há lado, lá onde não há ponta, lá onde não há polarizações, lá onde não há guerra, lá onde não há ódio, lá onde há paz, a graça, a alegria, essa alegria que você experimenta nas pequenas alegrias da vida, quando um filho nasce, quando você casa, quando você passa no vestibular, quando você ganha o emprego que você tanto queria, sabe, aquelas alegrias mínimas, aquelas que as pessoas batalham a vida para ter aquela experiência, para dizer num dia: e essa parte da minha vida, essa pequena parte da minha vida, chama-se alegria, felicidade. Pois bem, de que felicidade estou falando? De uma felicidade esquisita. Lewis dizia que os alemães tinham inventado, tinha que ser, né? Inventado uma palavra para explicar esse sentimento, e é verdade. Os alemães conseguiram inventar uma palavra, chama-se Sehnsucht. É uma palavra que os alemães usam para explicar esse sentimento que é melancólico e que é muito parecido com a nossa palavra saudade. O que é saudade? Já pensou o que é a palavra saudade? Já viu o sentimento? Como expressar saudade, o sentimento da saudade? Então, esse sentimento que eu estou me referindo, que o Lewis vai chamar de joy, de alegria, é dessa alegria que eu quero falar nessa manhã. Esse texto que nós acabamos de ler é um texto muito bonito, porque ele fala de alegria, ele fala desses anseios, mas ele fala também do nosso desastre mais terrível, que é como alguém que passa a vida inteira sentado num tesouro, se perguntando: onde está o meu tesouro? O texto que nós acabamos de ler é um texto que dá continuidade a tudo que a gente viu na semana passada. 3 coisas trouxeram angústia para os discípulos na semana passada, vocês lembram? Em primeiro lugar, Jesus chegou dizendo: vai ter traição aqui, alguém vai me trair. Todo mundo já fica: ih, acabou aquela, sabe aquele ambiente que estava todo mundo, família, sabe aquela coisa, tudo lindo, bom dia família, tudo reunido, aquela coisa, aquela paz. Jesus diz: tem um traidor aqui. Acabou o clima pesou, tá todo mundo olhando um para a cara do outro, um pelo menos sabe quem é o traidor, os outros estão sem saber. Jesus vai e dá uma segunda notícia: olha, chegou meu tempo. Chegou minha hora. Eu vou para o Pai. E lá, o lugar para onde irei, vocês não vão poder ir comigo. Ou seja, a sensação de abandono. Por que Ele está nos abandonando logo agora? Justamente que aparece um traidor. Justamente na hora em que a gente mais precisava de direção. Como assim Ele vai e nos abandona? Como assim Ele diz que vai embora? Terceira notícia. Pedro, que apesar de ser, digamos assim, afoito, Pedro notoriamente era e tinha o olhar dos outros colegas, dos outros discípulos. Eles sabiam que Pedro, aquele que Jesus também olhava e investia e sabia do amor que Jesus tinha por Pedro, acabou de ouvir de Jesus que ele mesmo o negaria, ou seja, eles estão diante de um grupo que está desmantelando um traidor. Jesus está indo embora, e agora Pedro, que é aquele que Jesus disse que não é aquelas palavras tão poderosas que o Espírito Santo revelou e etc. Agora a gente vai ter que encarar alguém que vai renegar o nosso Senhor. Então Jesus precisa agora, depois que o traidor foi embora, e agora vai fazer tudo o que precisa ser feito, vai dar início, portanto, a toda a escalada da violência contra Jesus. Jesus precisa agora se dirigir aos seus discípulos. E então agora, ele oferece um discurso que abre a sua fala dirigida aos discípulos em 2 partes. A primeira parte vai do versículo 1 ao 7, e o texto tem um só objetivo: revelar
o caminho de Jesus. E a segunda parte, que vai do versículo 8 ao 14, que tem uma única finalidade: pensar e responder à pergunta: qual é o caminho dos discípulos? Então, duas perguntas atravessam a exposição de hoje. Qual é o caminho de Jesus? Qual é o caminho dos discípulos? Comecemos com o primeiro, o caminho de Jesus. Começa com Jesus no versículo 1 dizendo que o coração de vocês não fique angustiado. Você tem que parar agora, certo? Porque você já está acompanhando desde a semana passada a exposição do texto. E você, no mínimo, olhando esse versículo, você já para tudo, volta para o texto da semana passada, abre lá no versículo de número 21 e descobre o quê? Depois de dizer isso, Jesus se angustiou em espírito e disse: em verdade lhes digo que um de vocês vai me trair. Como pode alguém que está sob angústia dizer para o angustiado: não se angustie? Esse é o maior ensino do Evangelho. Todas as vezes que você encontrar um crente que diz assim: olha, eu estou muito triste e por isso eu não posso dar uma palavra de encorajamento para uma outra pessoa que está triste, você está diante de uma pessoa que ainda não entendeu o Evangelho. Todas as vezes que você diz assim: eu não posso lavar seus pés, porque meus pés são porque meus pés estão sujos. Fala isso rapidinho. Então o que acontece? Você está pressupondo que para lavar o pé do outro, seus pés têm que estar limpos. E Jesus lavou os pés de todos os discípulos, tendo seus pés sujos. O Evangelho não é sobre você. O Evangelho é sobre o que Jesus fez. E sabe o que é mais lindo no Evangelho? Jesus vai chamar você para dar uma mensagem para pessoas que precisam daquilo que você precisa. Você acha que o Evangelho é uma mensagem de pessoas que não precisam mais de nada para pessoas que precisam? Quem é você? O Evangelho não é para pessoas que não precisam. O Evangelho é só para pessoas que precisam, sejam aqueles que pregam, sejam aqueles que ouvem. Não há pessoas que não precisam. E o que é mais curioso, Jesus vai usar você naquela hora em que você mais precisa de carinho, mais precisa de afeto, mais precisa de pessoas que te ouçam. Jesus vai te usar para que você ouça, para que você demonstre carinho, para que você demonstre afeto, e você vai dizer: e eu, Senhor? E Jesus vai dizer: você é um problema meu. Eu vou resolver. Confia em mim. Observe o que Jesus disse: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Então, quando os discípulos olham para Jesus angustiado, dizendo: não fiquem angustiados, ao mesmo tempo Jesus está ensinando para eles algo poderoso. De que o cuidado de Deus trabalha com histórias completamente complexas. Quantas e quantas vezes você vai se pegar ajudando pessoas e depois você vai dizer: Senhor, eu precisava disso. E mais tarde aparecem essas pessoas. E aí você vê essas pessoas fazendo por você o que um dia você fez por outro. E aí quando você olha para essas pessoas fazendo por você o que um dia você fez, e essas pessoas não estão fazendo porque você chegou e disse assim: pô, será que ninguém vai me ver? Você então observa aquilo e diz assim: meu Deus, isso aqui não é uma pessoa meramente cuidando de mim, isso aqui é Jesus. Isso aqui é a obra de Jesus.
Isso aqui é Jesus me ensinando que o reino de Deus é muito maior do que eu e minhas próprias satisfações. Observe, o Jesus que está angustiado é o Jesus que está dizendo para eles que o coração de vocês não fique angustiado. E Jesus está dizendo para eles qual é o caminho. Creia em Deus. Creiam em mim. E aí o que Jesus faz na sequência? Jesus está dizendo para aqueles que estão com pulgas atrás da orelha porque tem um traidor, sabem que Pedro, que é um dos modelos, um dos confiáveis ali, vai negar Jesus. Sabe que Jesus está indo embora. Por que eles deveriam confiar em Jesus? Jesus vai dar os motivos para que eles confiem nele. E Jesus começa dizendo, versículos 2 e 3, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês, e quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou vocês estejam também. Vocês perceberam a atenção dos verbos? Prestaram atenção nos verbos? Não é voltar. Jesus não está dizendo assim agora para eles, vou voltar para minha casa, vou voltar para o meu lugar meramente. Jesus está dizendo, eu vou para o meu Pai e vou voltar para vocês, para levar vocês para o lugar onde agora vou, mas vocês não podem ir. Em outras palavras, Jesus está agora dizendo para eles o seguinte, eu sei que vocês estão angustiados, e a angústia mais séria que Jesus encontra nos discípulos não é a angústia em torno de quem é o traidor. Mesmo porque parece que agora que Judas foi embora e Jesus está se dirigindo a eles, por que cargas d'água Judas não está ali? Por que Jesus está agora dando esse discurso e não esperou por Judas? Não poderia ser uma preocupação com relação a quem iria renegar Jesus, porque Jesus já disse na lata, na cara de Pedro, é você que vai me renegar. Então só resta uma preocupação que poderia estar atravessando os discípulos. Aquela angústia decorrente do anúncio de Jesus, chegou a hora, eu já não estarei mais com vocês, eu vou para lá, e lá onde eu irei, vocês não poderão estar comigo. Mas lá existem tantas moradas. Algumas outras versões, na minha infância eram as mansões, né? Aí todo mundo já fica, né? Ainda mais se junta isso com a teologia da prosperidade, você fala, eita, eu quero uma mansão para mim. Você já sonha a mansão. Ali é morada, é lugar de habitação, de descanso, de deleite. É disso que Jesus está falando. Lá tem tanto lugar de deleite. Lá tem tanto lugar de delícias. Lá tem tanto lugar de prazeres. É para esse lugar que eu vou levar vocês. E tem espaço para todo mundo, não precisa brigar. Não vai precisar brigar com o coleguinha. O coleguinha não vai ter mais do que o outro coleguinha tem. Vai estar todo mundo muito arrumadinho. Ninguém vai ter ambição nem nada. Eu estou preparando esse lugar para vocês. Então, observe que os versículos 2 e 3 são versículos em que Jesus está fazendo uma promessa, e essa promessa está centrada num lugar. Jesus está repetindo enfaticamente o lugar, o lugar, o lugar, o lugar. Como é terrível crente sem esse lugar. Como é terrível para um crente viver nesse mundo sem ter na sua mente todos os dias o lugar que Jesus está preparando. Você já sonhou nesse lugar? Você deseja esse lugar? Não responda ainda, ela é uma pergunta retórica. Observe o que o texto diz. Ir para lá não é abandonar vocês. Eu não estou abandonando vocês. Eu não estou deixando vocês à mercê. Eu não estou deixando vocês na hora em que o barco apertou porque apareceu um traidor. Veja, eu estou indo preparar um lugar para vocês. Jesus não está dizendo que abandonou os discípulos. Jesus está dizendo que ele precisa fazer algo
para que eles possam desfrutar deste lugar, para que eles possam ir para este lugar, para que eles tenham este lugar. Jesus não está abandonando os seus discípulos, e Ele está, portanto, trazendo paz aos seus discípulos. E a melhor maneira de trazer paz para um coração atravessado por desejos não satisfeitos não é dando para ele um carro do ano, não é dando para ele outra casa, não é dando para ele um casamento, não é dando para ele dinheiro, é dando para ele a visão deste lugar, a visão do céu. Toda a igreja de Cristo Jesus, quando perde a visão do céu, perde a terra, perde o mundo, perde justamente as coisas pelas quais as pessoas deste mundo dão sua vida e o seu sangue para obterem. Esta é a seguinte pergunta: como é que Jesus vai levar a gente para lá? Será que cabe todo mundo no ônibus? Como é que Jesus vai levar a gente para lá? Qual será que é o caminho? Você sabe que desde o início da narrativa bíblica os homens tentam encontrar esse caminho. E todas as vezes que você tenta fazer esse caminho do seu jeito, esse caminho é sempre babélico. O projeto de Babel é o projeto de você chegar a este lugar com as suas próprias capacidades e do seu próprio jeito. E o que acontece? Todo o projeto de ser feliz, de ter esse desejo resolvido aqui agora, é sempre uma obra inacabada, é sempre o emblema, o sinal da catástrofe dos nossos desejos. Toda tentativa de satisfazer o desejo do céu com coisas da terra se tornam exatamente torres de Babel na nossa história. Você vai ver na sua história, todas as vezes que você tentou satisfazer o desejo do céu com as coisas da terra, haverá ali uma torre de Babel inacabada, haverá ali uma história que não terminou bem, haverá ali algo que ficou faltando, não foi terminada aquela obra, não foi realizada aquela obra, porque é assim que as obras que tentam substituir e tentam dar conta do desejo profundo que nós temos em nosso coração, elas têm como consequência. E aí a gente chega à resposta à primeira pergunta. Qual é o caminho? Observe o versículo de número 4. Jesus diz com todas as letras: vocês sabem qual é o caminho. Jesus não está perguntando. Jesus não está dizendo assim: vocês sabem qual é o caminho? Como se eles não soubessem o caminho. Jesus está afirmando: vocês conhecem o caminho. Jesus sabe o caminho que eles precisam percorrer, mas Jesus também sabe que eles sabem disso. Então, quando Jesus diz, vocês conhecem o caminho para onde eu vou, um dos seus discípulos responde da seguinte forma: não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Aí parece que desanda a conversa, né? Então a gente precisa, em primeiro lugar, responder a primeira pergunta. Ora, o que é isso que os discípulos sabem? Esse caminho que os discípulos sabem? Que Jesus não somente sabe, mas diz que eles sabem. Que caminho é esse que eles conhecem? Que é o caminho que fica despercebido, que é o caminho esquecido, é o caminho que Pedro esquece, é o caminho que Judas esquece, é o caminho que você e eu esquecemos. Que caminho é esse que todas as vezes em que nós estamos atravessados em desejos que não correspondem e que termina tudo em tragédia, Jesus está dizendo: você sabe qual era o caminho. Você sabe por onde é esse caminho. Não é construindo uma torre. Não é por uma torre de Babel que você alcança essa felicidade. Não é com as suas mãos, não são com os seus recursos que você vai construir esse caminho para o deleite eterno e poderoso que vai saciar o anseio último de sua existência. A pergunta: qual é o caminho? São 4 palavrinhas, brincadeira. Esse caminho é a cruz de Cristo Jesus. Jesus vem anunciando para eles o tempo todo que Jesus não vai ao céu sem antes realizar
o que ele precisa realizar. Então, para ir para o céu, Jesus não pode dizer assim: gente, foi muito bom, o traidor já está no caminho, eu não vou ficar aqui para ver o que vai acontecer, se virem. E se manda. O caminho para chegar lá é o caminho do madeiro. Ninguém vai chegar a Deus se não for pela cruz. O céu tem uma única estrada, e a estrada que nos leva ao céu é a cruz de Cristo Jesus. Mas note, não é sua cruz. Jesus não está falando da cruz dos discípulos. Jesus não está dizendo assim: olha, se você quer provar do banquete celestial, você vai ter que transpirar sangue, suor e lágrimas. Jesus não está dizendo para eles: quer o céu? Faz por merecer, desgraçado. Quer viver uma eternidade de deleite? Faz o depósito. O fiel depósito, senão não tem negócio comigo. Jesus não está dizendo para eles o seguinte: o caminho para ir para lá é o sofrimento. Jesus não está dizendo que para você ir para o céu você precisa sofrer. Isso é o que Pedro achava que precisava fazer. Não é sobre o seu sofrimento o evangelho. O evangelho é sofrimento de Jesus, é sobre o sofrimento dele, é sobre a dor dele. É sobre a cruz de Jesus e não a sua cruz, o seu sofrimento, a sua dor. O céu não é um lugar para o qual você vai por causa dos seus sofrimentos. Você vai para o céu por causa dos sofrimentos de Jesus. É por causa da cruz de Jesus. O caminho, portanto, que pavimenta a estrada do crente aos céus é a cruz. Não a sua cruz, não a minha cruz, a cruz de Jesus. É uma única cruz que vai te levar para o céu. Por isso você não vai poder dizer: Senhor, eu sofri tanto nessa terra, eu preciso de uma mansão melhor do que a do Jonas, melhor do que a do Jeff, melhor do que a do Rodrigo, melhor do que a dos presbíteros dessa igreja. Eu trabalho, eu ralo, eles também ralam, mas o Senhor gosta mais de mim. Porque o Senhor viu meu sofrimento. Não, o céu não é um presente para gente sofrida. O céu não é para pessoas sofridas, porque senão não haveria razão de ter o inferno. O céu não é um presente, uma dádiva para sofredores. O céu é um presente para não merecedores. O céu é um presente para quem não merece. O céu é uma dádiva. O céu é uma graça, maravilhosa graça de Jesus. Mas a dúvida de Tomé é tão interessante, né? Porque essa primeira parte se encerra com uma coisa que acontece no Evangelho de João o tempo todo. Se um dia a gente fizer João inteiro de uma só vez, vocês vão ver que o que acontece em cada diálogo que acompanha os sinais, então sempre tem diálogos, tem o Nicodemos, tem a mulher samaritana, cada diálogo que vai acontecendo, você tem eventos posteriores, o encontro com os fariseus, etc. Você vai tendo cada um desses eventos, você vai tendo uma conversa, e essas conversas que começam com Nicodemos, e que o Nicodemos fica dizendo assim: mas é necessário nascer de novo, então eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe. Jesus, não, seu abestado. Eu estou falando de outra realidade. Você só pensa assim. Você só pensa nesse plano. Você só pensa nesse lugar. Você só entende isso aqui. Para você é só essa dimensão que existe. Jesus então precisa alargar a mente do mestre Nicodemos e dizer: cara, eu estou falando de outro lugar. Ele está conversando com a mulher lá no poço. E ele está morrendo de sede. E quem tem sede? Quer água. Ele olha a mulher com a canequinha, ele não tem a canequinha. Mulher, me dá de beber dessa água. Ele desconsidera protocolo. Ele fala com uma mulher samaritana. Aliás, Jesus já quebrou o protocolo quando ele passou por Samaria. Todo judeu fazia o caminho da volta. O caminho da volta é assim: ninguém quer passar por Samaria.
Se você vai para Galiléia, você vai dar a volta, mas você não passa. Jamais numa terra samaritana. Jesus diz assim, não, por que eu não vou passar? Eu vou passar. Ele atravessa Samaria, primeiro porque o caminho é mais rápido, vai andar menos. E Jesus também quer um encontro com aquela mulher. E quando ele encontra com aquela mulher naquele poço e fala com ela, me dá de beber dessa água, Jesus não faz cerimônias para pedir para ela aquela água. E aí ela olha para Jesus e diz assim, você não sabia que aqui judeu não se fala com samaritano? Siga o protocolo, faz favor. Ai, Jesus, mulher, se soubesse quem você está falando agora, quem pediria água é você. Olha como Jesus já mudou a conversa. Ela estava pensando, não estou vendo canequinha na sua mão. Não, abestada, não estou falando dessa água agora, eu estou falando dessa água que você está tentando beber, que você tem agora 5 maridos, o que você tem agora não é seu, e que você tentou satisfazer com todos os seus desejos, e até agora não conseguiu. Eu estou falando de outra água. Ah, Senhor, me dá logo de beber dessa água, para que eu não tenha mais sede, para que eu não tenha que vir mais aqui, para que eu não tenha que fazer todas as apostas, todo ano dizendo, agora vai, agora eu vou ser feliz, agora eu vou ter o que vai me realizar de uma vez por todas, agora eu vou conquistar, agora eu vou entrar na faculdade, para outros, agora eu vou sair daquela desgraça, agora eu vou fazer alguma coisa que vai resolver minha vida de uma vez por todas e vou ser feliz. E não. Ela diz, não, Senhor, resolve agora. Me dá essa fonte para saciar minha sede. Olha como o diálogo com Jesus e Tomé é o mesmo. Tomé chega dizendo para Jesus, né? Senhor, não sabemos para onde o Senhor vai. Como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade. Jesus já mudou. Jesus já não está mais falando da cruz. Jesus já não está mais falando do sofrimento dele. Observe que o versículo que nós terminamos a exposição na semana passada, que é o versículo em que Jesus vai olhar para Pedro e dizer, você dará a sua vida por mim, é o versículo que acontece logo depois de Jesus dizer a Pedro, para onde eu vou, você não poderá me seguir. Mais tarde, porém, me seguirá. Aqui Jesus está falando de algo poderoso, não? Jesus está falando do sofrimento, Jesus está falando da cruz, e que o caminho que Jesus vai seguir para chegar aos céus, Pedro não vai conseguir fazer esse caminho, Pedro não vai poder fazer esse caminho. Jesus está falando, portanto, do que ele vai fazer, e o que ele vai fazer? Ele vai dar a vida pelos seus amigos. Ele vai dar a vida pelos seus. Ele vai morrer por Pedro. Ele vai sangrar por Pedro. Ele vai fazer a obra no lugar de Pedro. Ele vai sofrer. Ele vai ser humilhado. Ele é quem vai dar a vida por Pedro. Então quando Pedro diz, Senhor, por que não posso lhe seguir? Darei minha vida pelo Senhor. Pedro entendeu que a história do Evangelho não é uma história de você dar alguma coisa para Deus. Não é uma história do que você pode oferecer a Deus. Não há nada que você possa dar a Deus e Deus dizer assim, era tudo o que eu queria. Não há nada que você possa dar a Deus que possa ser aquilo que Deus dará a você. Por isso é Deus, é a história de Deus dando a você o que você jamais daria a Deus, um céu, porque é lá no céu que Deus habita. Ele vai dar a você aquilo que você nunca daria a Jesus, aquilo que você não poderia dar nem a você, nem a seus filhos, nem a sua família, nem aos seus amigos, nem a ninguém nesse mundo. É o céu que Deus vai te dar. Isso foi para acordar. É o céu que Deus vai te dar. E esse céu tão gostoso, tão delicioso, que a gente aguarda, e que é o único que corresponde ao que está aqui dentro, que a gente não consegue descrever, e que faz a gente acordar às vezes melancólico. Você acorda melancólico e diz assim, puxa, mas tanta coisa boa Deus me deu, mas ainda falta alguma coisa aqui, parece que ainda não está batendo. E aí Deus está dizendo, eu fiz você com exatamente esse sentimento, não é defeito de fabricação, não. Isso é um sinal, e você deveria aprender que esse sinal está dizendo muito sobre você.
sobre o fato de que você não foi feito para este mundo, de que você foi feito para um outro mundo, para um outro lugar, e as pessoas estão fazendo você esquecer do céu. Você mesmo está trabalhando em sua mente para você esquecer esse lugar o tempo todo. Então, quando Tomé diz, como podemos saber o caminho? Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. Então agora o que a gente encontra? Um Jesus que não só tem um caminho para chegar ao céu, e o caminho de Jesus é a cruz, mas agora Jesus está revelando o caminho dos discípulos. E ao revelar o caminho dos discípulos, Jesus não está dizendo para eles o seguinte, olha, o caminho para chegar ao céu é a cruz, porque ele já mudou. Ele já não está mais falando daquela cruz. Ele já não está se referindo à cruz, o caminho que é a cruz de Jesus, mas ele está se referindo agora ao caminho que é ele mesmo. Então, em outras palavras, se Jesus tem um caminho para que ele possa chegar ao céu, então a pergunta é, como é que eu vou chegar a este lugar? Pelo mesmo caminho que Jesus trilhou? Não! Jesus está falando que o seu caminho, o caminho dos discípulos, não é a cruz que Jesus vivenciou, porque a cruz de Jesus é só para ele. O que vai acontecer nesse texto agora é uma das coisas mais extraordinárias. Nessa segunda parte do texto, nós vamos ver que o caminho dos discípulos não é a sua própria morte, mas é a morte de Jesus. Se na primeira parte, o caminho de Jesus é morrer por Pedro, na segunda parte, o caminho de Pedro não é a morte de Pedro, mas a morte de Jesus e não a morte de Pedro. O caminho, portanto, dos discípulos não é a imitação da cruz de Jesus. Ah, Jonas, mas eu já li na Bíblia que se alguém quiser seguir a Jesus, não é? Tome a sua cruz e siga. Pois é, essa cruz é só para quem já é dele. Essa cruz é a dádiva. Essa cruz foi talhada desde o início e foi dada para você. Ou seja, Jesus não está dizendo, tome essa cruz, siga-me e você vai ser salvo. O que ele está dizendo é, você foi salvo. Você já está no caminho para o céu. Tome a sua cruz e siga-me. Os seus sofrimentos não vão salvar você. Os meus sofrimentos vão salvar você. Os seus sofrimentos vão trabalhar com uma outra coisa. Vão trabalhar em você uma outra coisa. Vão ser a talhadeira de Deus para quebrar toda a sua grosseria, para você ficar até que Cristo seja estampado em você. Os sofrimentos da cruz que você vai carregar, vai amadurecer você para que você seja maduro como Jesus. Mas os teus sofrimentos não vão salvar você, não vão levar você para o céu. Só um sofrimento leva você para o céu, é o sofrimento de Jesus. Por isso, se o caminho de Jesus é o da cruz, o seu caminho é Jesus. E é aqui que a gente tropeça. Ele é uma pedra no caminho. Observe o que o texto diz. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vocês me conheceram, conhecerão também o meu Pai. E desde agora vocês o conhecem e têm visto. E aí aparece Filipe e diz o que a Jesus? Senhor, mostre-nos o Pai e isso nos basta. Se essa aqui não é a representação mais emblemática do que é ser crente, não existe outra. Não existe outra. Jonas, por quê? Porque o que mais a gente quer é o seguinte, mostra-nos o Pai. Não quero ir lá não, só mostra. Porque aqui tá bom demais.
É gostoso isso aqui. Eu quero eternizar isso aqui. Isso aqui tá bom demais, o senhor não precisa ir para a cruz, o senhor não precisa morrer. As coisas podem ficar assim. Só mostra. Só a gente, não dá para ser assim não. A gente vê a Deus e tem prazer, mas aqui também a gente vai poder comer feijoada, vai poder provar das delícias desse mundo. Eu quero esse mundo e eu quero ver Deus. Não dá para fazer esse combo. E Jesus está dizendo o que para Filipe na sequência? Filho, você é doido? Para você ver o Pai, você não precisa ir para o céu não. Esse já é o combo. Você já tinha esse combo. Você já tinha isso no contrato. Você não leu naquelas letrinhas pequenas? Pois é. Você tinha direito a tudo isso já. Aliás, veja o que Jesus diz a Filipe: há tanto tempo estou com vocês. Filipe, você ainda não me conhece. Quem vê a mim, vê o Pai. Meus irmãos, sabe o que Jesus está dizendo para Filipe? Filipe, você ainda não sabe o que é desejar o céu. Porque se você soubesse o que é desejar o céu, os poucos momentos em que você teve a oportunidade de contemplar Deus aqui, nas obras de suas mãos, você já perceberia que tudo isso é uma sombra do que há de vir. Mas Filipe não consegue enxergar o que se esconde por detrás da obra de Jesus. A pergunta é: o que se esconde por detrás da obra de Jesus? A revelação, não de Deus, meramente, mas a revelação da nossa mesquinhez, a revelação da nossa tentativa de sermos felizes do nosso jeito, de termos já um caminho, e de já traçarmos o caminho da felicidade, dizermos o tempo todo: eu vou ser feliz é desse jeito, não é do jeito que Deus quer não. Porque Deus não sabe fazer história não. Na história dele tem essa coisa de cruz, aí a minha história é melhor. Na minha história eu só me dou bem. Esse que é o problema, essa história não existe, só existe na sua cabeça. A sua mente vai projetar as histórias mais lindas deste mundo. Tá certo? E você vai imaginar: nossa, vai ser tão legal esse fim de semana, vai ser um tempo de descanso. Poxa, estou tanto tempo trabalhando, uma semana ali na praia, tá aquela animação, descendo lá para a praia, aquele sol de rachar, você chega, aquela tempestade, muda tudo, uma desgraceira total. Você fala: puxa, eu não posso sair de casa, e como não bastasse, não falta energia. Não tem internet, não tem nada. Você entende o que eu estou dizendo? Que o seu céu é muito pobre quando o seu céu é só uma imagem que se passa na sua mente. O céu de Jesus não é uma imagem, não é uma ideia. O céu de Jesus é um lugar. E sabe o que garante que esse céu é um lugar? Porque ele está lá em carne e osso, como a Bíblia diz. A Bíblia não diz que ele deixou de ser homem e voltou a virar Deus, porque isso aí é heresia. A Bíblia diz que ele ressuscita, e do mesmo modo como vimos ele subir aos céus, um dia veremos ele descer dos céus. Ele foi preparar um lugar de delícias para os seus discípulos. Mas a gente quer continuar aqui. E, se possível, com alguma coisinha de lá respingando aqui, como, por exemplo, ver a Deus. O que aconteceu com a gente, hein? O que aconteceu com nossas igrejas? Por que a gente não prega mais sobre o céu? Muita gente tem medo dessas pregações, não é? E muitas vezes a gente foge dessas pregações, por quê? Porque é quase que uma tentação, né? Você, quando fala do céu, você fala do inferno. As pessoas têm medo de falar do céu. Porque quando se fala do céu, também se fala do inferno. E por isso que o céu não é um tema confortável.
O céu é um tema desconfortante, não só porque ele toca no inferno, na questão do inferno. O tema do céu é desconfortante porque a gente precisa confiar. Porque o céu não é algo que a gente tem diante de nós como 2 mais 2 igual a 4. O céu é uma perspectiva da vida, é uma maneira de enxergar a vida aqui. Tanto é que o C.S. Lewis, quando vai refletir sobre isso, ele diz que os homens que mais fizeram pela terra são aqueles que mais pensaram no céu. Aqueles que mais sonharam, aqueles que mais desejaram as coisas dos céus. Por que será que são eles que fazem as coisas mais extraordinárias na terra? Eu tenho uma desconfiança de que isso acontece porque aqueles que são apaixonados pelo céu vivem uma vida mais desprendida da terra. Consegue se perceber como alguém que está aqui de passagem, em peregrinação. Às vezes parece que desejar mais o céu do que a terra pode nos defender daquele apego que a gente tem àqueles cantinhos tão preciosos e aqueles lugares tão preciosos que a gente julga serem aqueles lugares que representam o nosso porto seguro, nossa segurança. A gente faz isso na nossa casa, as coisas que a gente compra, os enfeites que a gente põe ali na casa, toda a organização que a gente faz do nosso lar. Tudo isso é uma tentativa de a gente transformar ali num pedacinho do céu. Alguns até dizem isso. Porque é como se ali a gente tivesse segurança, como se ali a gente tivesse as nossas coisinhas. E se a gente tem essas coisinhas ali por perto, se as coisas que a gente mais deseja, elas estão à nossa mão, a gente se sente em paz, a gente se sente satisfeito. Aqueles que mais pensam no céu, eles vão ter essas coisinhas. Eles vão ter esse mundo, esse lugar de delícias. Mas a diferença é que se o vento bater, a casa cair, a figueira não florescer, não tiver mais gados no curral, se a tempestade levar tudo, e se não tivermos mais nada, haverá em nós ainda aquela alegria ambígua, aquele desejo, que nenhuma daquelas coisas que se foram, nenhuma daquelas coisas que perdemos, seriam capazes de saciar e nos fazer dizer num só golpe: isso nos basta, é suficiente. Elas vão, como elas também um dia vieram. Elas não chegam em nossas vidas e se tornam senhores do nosso coração e da nossa mente. Elas não chegam mais diante de nós e nos escravizam, nos chicoteiam para que a gente sirva a elas. Não, elas deixam de ser senhores de nossas vidas e passam a nos servir. Todas as coisas que nós desejamos e que são as reais correspondentes desses desejos, elas sempre nos servirão, porque são dádiva, são graça, presente de Deus para a nossa vida. Mas todas as vezes que o desejo do céu, de alguma forma tentamos saciar com as coisas da terra, nós deixamos o prazer de ter essas coisas nos servindo e nos tornamos escravos delas. Sem elas eu não consigo, sem elas eu não faço, sem elas eu não realizo, sem elas eu não vivo. Aqueles que mais pensam no céu são os que mais fazem pela terra, porque descobriram que sua alma não foi feita para um único lugar. Você tem um outro lugar à sua espera. E Ele preparou esse lugar com tanto carinho, com tanto cuidado, de um jeito que só o Criador pode fazer. Ele tem tão bom gosto. É só olhar para a criação.
É só olhar para este lugar que nós estragamos, mas que ainda em si mantém os lampejos dessa beleza, daquilo que Deus faz e nos dá, como prova, sinal, sombra do que há de vir. Você não pode se contentar com este mundo. Você que creu no Evangelho não pode se contentar com as coisas que você tem. Você não pode simplesmente olhar para tudo que você tem, que são dádivas de Deus, e dizer, isso nos basta. Não, você não foi feito para ser satisfeito com todas essas coisas. Há um desejo que Deus plantou no seu coração, que não será satisfeito por essas coisas, e esse desejo passa por Ele, porque não existe céu sem Jesus. Eu queria tanto um céu, mas eu não queria Jesus no céu. Põe Jesus no céu, irmão. Se no seu céu não tiver Jesus, você não estará no céu, eu te garanto. Se o seu céu só tem a mansão gloriosa, se no seu céu você só vê as estradas, com seus paralelepípedos de ouro, se na imagem que você fez do céu é tão gloriosa que você só consegue enxergar as coisas do céu, mas no seu céu você não vê Jesus. No seu céu, Jesus não está sentado à mesa com você. Se Jesus não está presente nessa visão gloriosa do futuro, este céu que você imaginou é só a representação mais tosca que você poderia fazer do seu ego, da sua imagem, daquilo que você é e gostaria para você. Mas o céu é uma surpresa de Deus e nunca poderá ser imaginado por você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O céu não pode passar na sua cabeça. A imagem do céu nunca será vista pela sua mente, mas você poderá ter a certeza, quando você deitar a sua cabeça hoje no travesseiro, de que este céu será o lugar onde você, de uma vez por todas, será alguém resolvido. Porque o céu não é pra gente resolvida, o céu é pra gente não resolvida, é pra gente necessitada, é pra gente que renega Jesus, é pra gente que está com medo, é pra gente que está com angústia, mas que não vai chegar lá se não desejar em primeiro lugar Jesus. Por isso, qual é o cerne da mensagem de hoje? É o cerne da mensagem de Jesus para os discípulos que estão angustiados. Você está angustiado com amanhã porque você não tem dinheiro para pagar a sua conta? Está angustiado com amanhã porque você está com medo todas as vezes que toca a campanha da sua casa, porque você acha que é o advogado que vai chegar, ou vai chegar alguém ali para te cobrar? Está preocupado com a notícia que vai se seguir amanhã, depois que você chegar do médico, que o médico vai te dar o laudo que você não queria ouvir? A mensagem de hoje é uma só. Tudo isso será visto de uma outra maneira se o que mais você desejar hoje na sua vida for Jesus Cristo. E ninguém deseja Jesus por natureza. Por natureza você respira. Por natureza você bebe um gole d'água. Por natureza você tem sede. Por natureza você tem fome. Por natureza você se alimenta. Por natureza você corre. Por natureza você anda. Por natureza você gosta. Por natureza você joga. Por natureza você nada. Por natureza você faz um monte de coisas, menos amar a Jesus. Ninguém ama Jesus como respira o ar desta manhã de domingo. Ninguém ama Jesus porque simplesmente acordou dizendo: o dia está tão lindo, hoje eu vou amar Jesus. Ninguém ama Jesus por natureza. A gente só ama Jesus quando a gente descobre que Ele é o único caminho para nos levar para esse lugar que desde a eternidade Ele preparou para aqueles que o amam. A gente só ama Jesus quando a gente descobre que a vida não é Jesus e eu, Jesus e minha família,
Jesus e meu trabalho. Jesus e o sonho da minha vida. Não. Você só ama Jesus quando é só Jesus. Quando só Ele é o caminho. Só Ele é a verdade. E só Ele é a vida. O Evangelho, nesta manhã para você, não é o oferecimento de Jesus e mais uma coisa. Isso que a gente vê na televisão. As pessoas oferecem Jesus e o carro do ano, Jesus e prosperidade, Jesus e cura, Jesus e casamento, Jesus. O Evangelho é só Jesus. Jonas, será que só Jesus vai dar conta de tudo o que eu desejo? Faz o teste. Já resolveu olhar para o seu coração hoje e dizer assim: Senhor, qual foi a primeira coisa que eu pensei quando eu acordei hoje? E você vai descobrir qual é a coisa que mais você quer nessa vida. O que acontece quando crentes perdem o céu de vista? A alegria que se vai. Eles vivem angustiados. Eles querem saber quem foi que traiu Jesus, por que Pedro negou e por que Jesus está indo embora. Eles querem saber a razão do sofrimento. Querem saber o porquê estão sofrendo e ficam mais angustiados. Mas quem quer olhar para o céu hoje vai descobrir que o céu tira do nosso olhar não a responsabilidade com o mundo da vida, mas nos faz justamente ser responsável pelas coisas tal como elas são. Eu não vou mais tratar meu filho como se ele fosse uma sombra dos céus. Não vou trabalhar mais a minha esposa e meu esposo como se fossem sombras dos céus. Não vou mais trabalhar o meu trabalho, a minha profissão, tudo que eu estou fazendo hoje como se ele fosse um substituto ou como se ele fosse 50% da minha felicidade. Não, a sua felicidade não é Jesus e mais alguma coisa. A sua felicidade é só Jesus. E o céu, sem Jesus, não é absolutamente céu. Por isso, a única imagem que você tem do céu foi a imagem que Deus te deu. E essa imagem é Jesus, o Cristo. Se você tiver sua mente ocupada por Jesus, você terá sua mente inteira ocupada pelos céus, onde Deus e os anjos estão ali, todos eles reunidos. Será que o brilho do céu te encanta mais do que o brilho do ouro do céu? Será que o brilho do céu, que é Jesus, te encanta mais do que o ouro deste mundo? Eu queria orar com você nessa manhã. Principalmente a você que hoje está aqui dizendo: Jonas, eu preciso descobrir mais uma vez o que é o Evangelho, porque todas as vezes eu perco de vista o Evangelho e sempre trato o Evangelho mais alguma coisa. Eu preciso do Evangelho e só do Evangelho, e ele é suficiente. Eu preciso acreditar na suficiência do Evangelho. Eu quero orar com você nessa manhã, para que o Cristo, que um dia disse aos discípulos: não se turbe o vosso coração, crede em Deus e crede também em mim, que você possa fazer isso em sua oração, crendo não somente em Deus, o Pai, mas crendo que Jesus, o Filho de Deus, é quem faz a obra do Pai realizar-se em você, em mim, em todos nós. Curve a sua cabeça e tenha um momento de oração. Senhor, o que seria do céu se o céu não fosse povoado pelo Senhor? Até o nosso desejo pelo céu é marcado pela corrupção. Não existe céu sem o Senhor. E todos os céus que imaginamos, e o Senhor não é
ali contemplado como a fonte de toda delícia, perdemos o céu de vista. E estamos tão perdidos quanto aquele que tenta resolver o anseio pelo céu com as coisas da terra. Nosso coração é tão ambicioso, Senhor, tão faminto e tão perdido nos seus desejos. E a gente confunde tantos desejos, Senhor. Traz-nos o discernimento de espírito. O Senhor não nos deixou órfãos. O Senhor enviou o Consolador para que fosse a Tua presença entre nós percebida no momento em que nos reunimos em Teu nome para cultuar o Senhor. Para que na terra tivéssemos não só o sentimento, mas a certeza de que o Senhor está cuidando de nós através das obras do Teu Santo Espírito. Nos encontre hoje, Pai, nos alcance. Traga em nós, mais uma vez, aquele desejo do céu que não se pode perder de vista, para que as grandes coisas que precisam ser realizadas na terra sejam realizadas para louvor, honra e glória do Teu nome. Amém.